Olá a todos e todas. Esse é um fluxo de trabalho para encontrar dados públicos geofísicos. Esse tipo de material foi idealizado por mulheres geofísicas para ajudar a comunidade da geofísica. Esse curso ele visa auxiliar aquele geofísico, geólogo, geocientista em geral, que acabou de começar o seu projeto de pesquisa, né? Seja um TCC, uma dissertação, um doutorado, e precisa procurar dados públicos para ou solicitar ou baixar pela internet. A gente vai tentar fazer um exemplo hipotético de uma área de estudo e puxar os dados referentes a essa área. Vamos supor que, hipoteticamente, o seu orientador queira estudar a bacia do Paraná, principalmente a área do Depocentro, e ver o que o Transbrasiliano está interferindo nessa área. Então, eu disponibilizei essa tese de doutorado, né? A gente pode colocar aqui Paraná, vou colocar aqui o dado o PDF da tese de doutorado sobre o Paraná. Nesse caso, eu estou simulando uma área de estudo do seu orientador, por exemplo. Ele avisa e você busca lá no Google Transbrasiliano, Paraná, e de repente acha um artigo e lá tem um mapa que mostra mais ou menos onde que estão os objetos que você vai estudar, né? E aí você sabe que é mais ou menos por essa área. Então, para que você fez tudo isso? Para pegar as coordenadas latitude e longitude. Para você ter as coordenadas, você precisaria ter pelo menos 3 pontos, né? Mas aqui a gente vai traçar uma área de interesse num retângulo, ou seja, a gente vai colocar 4 vértices com latitude e longitude em pontos que vão formar um retângulo, né? Então aqui, por exemplo, se eu quero estudar essa área, eu vou escolher primeiro esse ponto, mais a noroeste, que é que a gente olhando a latitude é menos 18 e a longitude é menos 57. Então a gente anota aqui em um arquivo texto, ok? Coloca aqui vértice, lat, long, e a gente vai traçar 4 vértices. Tem que colocar nessa sequência número 1, 2, 3 e 4, porque a gente vai criar um polígono dentro do QGIS. Então tá. Latitude a gente olhou ali, era menos 18, menos 57. Tá, o segundo ponto, a gente seguir uma ordem de horário, sentido horário, é 18 e 48. Menos 18, né, porque é a sul, e menos 48, que é a oeste. Bom, nesse nosso mapinha aqui, a gente também quer estudar essa área aqui mais fechadinha aqui, né? Então, se seguir no sentido horário, o próximo ponto seria aqui, latitude menos 21 e longitude menos 48, menos 48, ok. Aqui, e aqui por último a gente vai ter menos 21 a menos 57. Ok, e aí a gente salva com o nome. Área de interesse. Salvamos com o nome. Ok. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai colocar isso no QGIS, porque vai facilitar o nosso trabalho. Começar um arquivo do zero, né? E a gente vai carregar aquele polígono que a gente fez no nosso arquivinho dentro do QGIS. Ok, então você clica em camada, criar camada, adicionar camada,
camada, adicionar camada, de novo. Adicionar camada de texto. E aí você procura aqui, nesse cantinho, o arquivo que você acabou de criar. Abrir. Bom, o arquivo está separado por tabulação, né? E ele já meio que mostra uma prévia ali do seu carregamento. E aí, se você tem um separador, nesse caso todas as coordenadas, elas estão em números inteiros, né? Mas se tivesse um separador, se tiver em ponto, você deixa assim sem nada. Se tiver em sistema brasileiro, né, com vírgula, você deixa marcado. Nesse caso não tem nada, pode deixar assim. Se seu cabeçalho é maior do que uma linha, você tem que colocar aqui. Então, por exemplo, você coloca uma linha, tá vendo? Ele pega aqui, ele mostra para você que ele pegou a primeira linha de dados. Você deixa zero, ele considera que a primeira linha é o cabeçalho. E aí você tem que dizer para o QGIS qual é o campo do seu arquivo, que é x, nesse caso é a longitude, long, e a latitude, lat. Bom, e depois você vai falar qual é o sistema de coordenadas que você vai usar. Nesse caso aqui, você vai usar o Sirgas 2000, que é utilizado no Brasil. É um modelo utilizado para o Brasil. Possivelmente está o dado. Como aquele dado é uma tese em português, e talvez tenha puxado dados do Brasil, eu acredito que usando o Sirgas 2000 seja o mais correto, né? Mas se o dado for dos Estados Unidos, geralmente é utilizado esse outro sistema aqui, tá? Você pode usar esse sistema. Só que esse não é o WGS 84. Não, peraí, não é esse não. Você pode usar esse aqui. Esse aqui é o correto, tá? Usado nos Estados Unidos. A diferença entre esse sistema e o Sirgas 2000, pra gente que é da geologia e da geofísica, não faz muita diferença. Mas se você faz geoprocessamento, estuda solos, aí você tem que colocar, tem que verificar no texto qual é o datum utilizado, tá? Bom, vou colocar aqui Sirgas 2000 para o nosso caso. Bom, agora a gente colocou os vértices da nossa área de interesse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar transformar esses vértices em polígono. Então, o que, que a gente faz daqui para frente? Primeiro, a gente abre a nossa caixa de ferramenta, tá? Escreve linha, que já estava escrito, mas se não tiver escrito, escreve. E seleciona essa ferramenta aqui, pontos para linhas. Bom, aí a gente vai pegar o objeto que a gente criou, que é a área de interesse, vai utilizar, ele pergunta qual a ordem que você quer que trace a linha, a gente coloca no sentido dos vértices, então ele vai seguir a ordem 1, 2, 3, e se a gente não colocar nada, ele vai criar um objeto temporário. E aí é bom que a gente vê se deu certo. Se tiver bom, a gente salva com o nome, mas nesse caso, esse produto é um produto intermediário, porque eu vou transformar esse caminhos que ele criou aqui, esse arquivo, esse objeto que ele criou, eu vou transformar em polígono. Então você abre essa ferramenta aqui, linhas para polígono, pega o objeto temporário dele, que é caminhos, e transforma em polígono. Se não escrever nada, ele vai criar um temporário. E aí ele criou, ficou legal. Bom, então vou salvar. Clica com a direita, em cima de polígonos, clique em exportar, guardar elementos. Aí você vai aqui, salva com o nome, área de interesse. Opa, desculpa, área de interesse. Salvo que ele está mandando, que senão você salva com esse ponto .txt, não é isso que a gente quer. E aí eu vou deixar Sirgas 2000 e vou dar OK, tá? Beleza? Bom. Então esses dois objetos intermediários você pode apagar. E está feito seu polígono.